Olá, amigos, alunos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para responder a pergunta de umas pessoas no YouTube que assistiram a um vídeo que eu falo sobre obsessão espiritual. Nesse vídeo eu falo sobre diversos tipos de obsessão, mas tem muitos, né? Então, se eu for falar sobre tudo, fica difícil até explicar no mesmo vídeo. Mas essas pessoas viram na internet alguém falando sobre obsessão de egrégora. Mas o que será isso? E eu aproveitei colocar esse vídeo aqui porque nós estamos em época de eleição. E nessa época aqui, muita gente briga com a família, perde amigos, por causa de uma certa obsessão desse tipo. Eu mesma, na eleição passada, pedi a alguns alunos e pessoas que me seguiam que não publicassem coisas de política no meu privado. Estava me atrapalhando e essas pessoas ficaram muito zangadas, me cancelaram. Elas achavam que eu sou obrigada a ver aquelas políticas no meu privado. Isso é errado, gente. Não façam isso. E não briguem com família, com amigos aí por causa de político, viu? Porque muitos desses políticos aí, depois da eleição, não vão dar nem bom dia para vocês. Agora, voltando aqui ao nosso assunto, primeiramente, o que é uma egrégora? Algumas pessoas não sabem. Quando duas ou mais pessoas se unem com uma determinada, vamos dizer assim, um objetivo em comum, forma-se alguns padrões, algumas ligações energéticas entre elas. E dentre essas ligações energéticas, eu posso dizer que se forma uma mente coletiva, que é a soma da mente de duas ou mais pessoas, às vezes de milhares, de milhões de pessoas ao longo do tempo, como é o caso das religiões, que são milhões, às vezes até bilhões de pessoas formando uma imensa mente coletiva que é uma egrégora. E essa egrégora, ela é a soma de tudo de bom e de ruim que existe nessas mentes. Agora, o que acontece? Com o passar do tempo, se entre essas pessoas existem sentimentos, formas de pensamento muito fortes, seja para o bem ou para coisas negativas, seja de amor, medo, ódio, seja do que for, essa egrégora começa a se transformar numa entidade. Aliás, ela já era uma entidade, né? Quando essas pessoas se uniram, tá? Vamos dizer, duas pessoas se unem, formam uma terceira mente, uma terceira entidade. E ao longo do tempo, essa entidade começa a se alimentar dos pensamentos, sentimentos, emoções dessas pessoas e se fortalecer a ponto dela ter uma certa autonomia. É uma coisa meio assustadora, mas acontece. E muitas vezes essa entidade chega a dominar aquelas pessoas que estão alimentando a sua vida. Porque o ser humano, ele é um criador. Daí ele cria essas entidades, essas egrégoras. Muitos deuses e demônios antigos nada mais são do que egrégoras, criadas pelas emoções, sentimentos e pensamentos humanos. E o que acontece?
muitas vezes essas pessoas começam a ser obcecadas, obsediadas por essas entidades. Por exemplo, as pessoas que me procuram para o divórcio energético, muitas vezes elas não conseguem sair de um relacionamento tóxico, ou se divorciam, ficam viúvas, mas não conseguem reatar suas vidas, nem atrair ninguém, e sentem-se às vezes perseguidas pelo ex, pela ex, sentem até a presença dessa pessoa. Muitas vezes isso é sim, não, um espírito que está ali obsediando a pessoa, mas muitas vezes não. Às vezes é apenas a egrégora, né, que se formou, e essa egrégora não quer morrer. Daí ela não quer que aquele vínculo, que aquele casamento se acabe. Fica obsediando mesmo a pessoa, fazendo ela pensar no outro, sonhar com o outro e não conseguir sair, porque ela está sendo dominada pela egrégora que se formou no casamento. Se existia muito amor ou muito ódio, muita briga, não interessa. Existiam informações fortes e essa egrégora se alimentava disso. Então, como é que eu vou quebrar isto? Fazendo a quebra desses laços, porque um casamento, um relacionamento é um pacto, especialmente quando teve aí alguma cerimônia, algum contrato assinado ou não. Então é preciso romper esse pacto de energia, quebrar energeticamente, mentalmente, espiritualmente esses vínculos, esses laços, para que essa egrégora ela seja encaminhada pelas equipes espirituais e essa energia seja transmutada de alguma forma, para que essa egrégora, se ela já se tornou um ser, uma entidade, ela possa trabalhar de alguma forma ou até mesmo ser eliminada. Quem vai fazer isso são as equipes espirituais. E esse é o caso de relacionamentos amorosos, casamentos. Agora, também tem os relacionamentos com parentes, pai, mãe, irmão, filhos, família em geral. Então, existe aí as egrégoras familiares, que você vê, por exemplo, né, eu faço um trabalho também de quebra de maldições familiares. Muitas vezes essas egrégoras, elas vão passando essas pragas, maldições, medos, bloqueios, programações de doença ao longo das gerações, e elas vão preservando essas características, porque elas não querem que as pessoas saiam das famílias e elas se enfraqueçam. Quando alguém sai fora dessas maldições familiares, muitas vezes a egrégora começa a morrer. É preciso transmutar essa egrégora. E como transmutar? Pegando somente a parte boa da egrégora, a parte de dons que as pessoas possam herdar, e cortando as ligações que elas tenham com as maldições, as pragas e tudo que vai, por exemplo, os votos de pobreza, votos de castidade, pactos com entidades que a família pode ter feito no passado, dívidas também, para não atrair aí perseguidores, porque muitas vezes os perseguidores vêm perseguindo essas egrégoras da família, né? E é difícil às vezes sair dessas programações da família, porque é como se a egrégora te puxasse. Daí você não consegue viver outro tipo de vida, ter outro tipo de profissão, e
se sente culpado, se sente, vamos dizer, um traidor da família, porque essa egrégora pode começar a te atacar para que você volte para a família e ela não se enfraqueça. É como se ela tivesse medo de perder uma parte do corpo, porque cada pessoa da família é uma parte do todo dessa egrégora. Mas não é só a família, tem egrégoras, por exemplo, em empresas, em times de futebol, né, de esportes. Vocês não veem aí pessoas que cometem até crime, ficam totalmente fanatizados? Egrégoras de países, né? Cada país tem a sua egrégora, tem a sua forma e tem que ser até muito cuidadoso, às vezes, para não mudar essa egrégora do país tão rapidamente, porque o país pode se desestruturar sim. A cidade, o bairro, a casa, a família tem que ter uma forma equilibrada de ir transmutando essa egrégora. É igual um time de futebol. Se você que é do Corinthians, eu vou agora fazer a camisa do Corinthians pink, rosa. Você está quebrando a egrégora do time. E tem várias egrégoras assim, de partidos políticos, como eu falei, né? Você não vê aí gente dominada por candidatos, por ilusões, promessas que nunca se realizam, mas a pessoa continua defendendo aquele candidato, né? Tem egrégoras também de pessoas famosas, né? Filmes, livros, né? Por exemplo, Dom Quixote, formou-se uma egrégora desse personagem, vários personagens. Por isso que é muito perigoso colocar nome em crianças assim de personagens, porque elas vão começar a ser dominadas por essas egrégoras. Assim. Tem que ter muito cuidado, porque muitas dessas egrégoras se tornam mesmo entidades até demoníacas, né, destruindo as pessoas. Tem sim egrégoras positivas, egrégoras de proteção, egrégoras de luz. Né? Não vamos confundir as coisas. E uma coisa que é muito importante, eu tenho um curso chamado Como se livrar de obsessões, eu vou deixar aqui abaixo, onde eu usa a energia fênix de transmutação para aumentar a sua energia de autoestima, autoconfiança, libertando você dessas egrégoras de medo, de culpa, né, de manipulação, né, que existe também egrégoras da mídia, sabe, muita coisa. Não dá nem para explicar tudo aqui agora, mas você já sabe que são essas manipulações da mente coletiva. Daí, se você começar a ter pensamentos e sentimentos que não são seus, tome muito cuidado, né? Porque você pode estar sendo vampirizado até por uma egrégora, tá? E às vezes, dependendo da egrégora, essas entidades são usadas de alguma forma até para colocar chips e implantes, né? As religiões fazem isso, certas sociedades secretas onde a pessoa é iniciada. E aí eu não vou falar agora de chips e implantes, não vai ficar com 10 horas esse vídeo. Se vocês quiserem, comentam aqui que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas é complicado às vezes sair sozinho dessa egrégora, porque a pessoa muitas vezes não sabe nem o que é. Pode ser até de vidas passadas que você fez um pacto, uma iniciação, está pagando uma dívida de antepassado, e essas egrégoras estão te perseguindo. Daí existem formas, por exemplo, de se apagar esses vínculos,
na mesa cósmica cabalística que eu estou trabalhando. Eu já coloquei também um vídeo sobre isso. Eu vou colocar aqui no final para vocês assistirem, quem não viu, e vou colocar também o vídeo sobre o divórcio energético. Então, tome muito cuidado com isso, sabe? Com política, mídia. Se você trabalha em lugares pesados, tipo cemitérios, hospitais, prisões, sabe? Lugares de energia pesada que formam essas egrégoras. Cuidado também com certas religiões muito fanáticas. E se você acha que de repente pode estar sob efeito dessas egrégoras, converse comigo, nós podemos fazer uma limpeza no divórcio energético ou na mesa cabalística. Daí, no caso, eu vou ver no tarô kármico o que você precisa e vou te atender e ajudar você a se libertar. Tá? Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui abaixo e depois eu faço vídeos explicando também alguma coisa que ficou em dúvidas, tá bem? Então, paz e luz para vocês e até o próximo.